Olá pessoal, sou Jacques Riolon e a ideia é a gente discutir um pouquinho hoje a avaliação do impacto legislativo. Qual é a ideia de avaliar o impacto de uma norma ou impacto de uma decisão judicial sob a perspectiva da ciência econômica? A ideia é saber se determinada decisão judicial ou determinada norma ela está agregando ao interesse comum, ao interesse público. Ou seja, se ela traz resultados efetivos, concretos e vantajosos para o cidadão. Isso acaba sendo muito importante, porque às vezes há exemplos de normas que são editadas que na verdade não se avaliam qual o benefício para o bem comum. E a ideia do desempenho pelo Estado da função legislativa, função judiciária ou função executiva é sempre atender o bem comum da população, causar um efeito positivo para o interesse público. Vou dar um exemplo para os senhores. Exemplo de uma norma que cria, por exemplo, um anuênio para um empregado da área privada, ele pode ter um efeito, num primeiro momento, de agregar um valor ao salário e aumentar a remuneração realmente, mas ele pode ter um efeito prejudicial ao empregado de que, como ele vai representar um ônus maior para o empregador, causar na realidade o desemprego. Então, sempre é muito importante fazer uma avaliação do impacto das normas, né? E como que se faria a avaliação do impacto das normas? Eu acho que é um procedimento mais amplo, não só o impacto, mas avalia-se todo o contexto da norma. Inicia-se, por exemplo, avaliando qual o problema que essa norma busca resolver. Por exemplo, vamos analisar aqui o projeto de lei do Senado 405 de 2016, que reabre o prazo para regularização de bens mantidos no exterior de forma irregular por residentes e domiciliados no Brasil. Essa norma, qual o impacto dessa norma, né? Bom, qual é o objeto, qual é o problema que essa norma busca resolver? É um problema de déficit orçamentário no Brasil. Nós temos hoje um problema nas finanças públicas e a edição dessa norma, ela ajuda o governo brasileiro a equilibrar as contas públicas, ok? Então a regularização desses recursos mantidos no exterior, ela ajudaria o governo a equilibrar as contas públicas. E um detalhe, não confundam regularização com repatriação. São institutos diferentes. Repatriação é algo perene, com uma alíquota menor, para estimular que os recursos sempre eles sejam internalizados no país que lança a mão da repatriação. E regularização já é algo mais sofisticado, complexo, que privilegia o compliance e tem alíquotas maiores, são institutos diferentes. No caso, no Brasil, o que se promoveu e o que se está promovendo é a regularização. É um regime especial de regularização de bens mantidos no exterior de forma não declarada ou declarada com omissões, isso em benefício de residentes e domiciliados no país. Então vamos lá. Qual é o objeto dessa norma? Qual é o problema que ela busca resolver? São dois, basicamente. O equilíbrio nas contas públicas através da absorção desses recursos que estão no exterior para o Brasil e busca também corrigir uma situação de ilegalidade em que se encontram esses residentes e domiciliados no Brasil. Então é uma norma que por si se justifica, ou seja, ela busca resolver dois problemas concretos. Bom, a segunda questão, quando se analisa o impacto de uma norma que se tem que avaliar, se é um caso ou não de intervenção estatal. Há hipóteses que o Estado não tem que intervir, não há necessidade. Ou o mercado se regula, ou tem outras soluções que não precisam, não demandam a edição de uma norma. Então, por exemplo, nesse caso, se justifica a edição de uma norma?
Bom, vamos analisar. No caso do equilíbrio das contas públicas, o governo tem outras opções. Ele, por exemplo, pode reduzir despesas com pessoal, pode reduzir os recursos destinados ao setor privado, pode reduzir despesas com seguridade. Ele tem esse leque de opções que realmente o governo está atuando, mas há uma justificativa, se justifica realmente a intervenção estatal. Por quê? Porque realmente é vantajoso eu trazer esses recursos do exterior, corrigir uma situação de ilegalidade. E um detalhe, essa regularização dos recursos, ela só é possível através de edição de norma. Então, é obrigatória a intervenção estatal para haver esse procedimento de regulação. Então, vamos lá. Qual seria o passo seguinte? O passo seguinte é analisar se essa norma contém incentivos que façam com que esses agentes econômicos atingidos eles tenham realmente interesse de trazer os recursos do exterior para o Brasil. E quais são os incentivos? Eles são bem claros, eles estão descritos na norma. Então eu tenho como incentivo a trazer esses recursos para o país a extinção da punibilidade de vários crimes, de falsidade ideológica, de falsificação de documento privado, de crimes contra a administração tributária, crimes de lavagem e ocultação de dinheiro, ou seja, o governo está extinguindo a punibilidade desses crimes, né? Em contrapartida, o cidadão pagaria uma alíquota de imposto de renda de 15%, uma multa de mesmo valor, para ele aderir a esse regime especial e trazer os recursos no exterior. Então veja só, o incentivo, ele induz quem é o agente econômico que a norma se refere a realmente participar, aderir à norma e trazer os recursos. Então há incentivos e é vantajoso para esse agente econômico residente domiciliado no Brasil trazer os seus recursos para o país. Bom, vamos lá. O que nós teríamos que analisar agora? O custo-benefício da norma. Qual é a relação de custo-benefício para a edição dessa norma para o Estado brasileiro? Qual é o custo que o Estado brasileiro está tendo? O custo para o Estado brasileiro é basicamente a adesão de uma norma, nada além disso. Quais são os benefícios? Os benefícios são o imposto de renda e a multa que vão ingressar nos cofres públicos e através do Fundo de Participação de Estados e Municípios vai ser rateado, já foi rateado no primeiro prazo agora, e para os cidadãos eles vão ter esses recursos que estavam no exterior de forma ilícita, internalizados no país para uso próprio. Então há uma justificativa sobre uma análise do custo-benefício da edição dessa norma. Bom, uma última questão, e o bem-estar social? Isso agrega o bem-estar social, que é o papel, é o que interessa de uma norma? Sim, agrega. Por quê? Porque eu tenho, por um lado, uma correção de desequilíbrio nas contas públicas, o governo pode exercer mais a sua função alocativa. O que é função alocativa? É disponibilizar ao cidadão serviços públicos, né? Ou a continuidade de serviços públicos, vai ter mais recursos, né? Então esse ingresso de valores, direto ou indiretamente, vai beneficiar a prestação de serviços públicos pelo Estado brasileiro, pelos entes federativos. E para o cidadão comum, pessoas físicas ou jurídicas que trouxerem esse recurso, eles vão fazer uso desses recursos e, obviamente, isso vai gerar emprego e renda, ou seja, vai efetivamente ter um efeito direto na atividade econômica. Obviamente, vai ter um resultado em termos de bem comum, de interesse público. A alíquota é de valor razoável, não é muito alta em relação a padrões internacionais. Tem nações que fixaram alíquotas de 2,5%, 3%, 4%, tem exemplos de 20%, 30%. O Brasil fixou um valor de alíquota de 15%. Então isso é interessante, essa alíquota, porque a parte maior
dos recursos vai ficar com a iniciativa privada, o gasto da iniciativa privada é mais eficiente que o gasto governamental, vai utilizar esse recurso com mais eficiência, né? Tem uma velocidade de circulação maior da moeda estando com a iniciativa privada, e não tenho dúvidas que realmente o impacto desse novo projeto de lei do Senado, que reabre prazo para regularização dos valores dos bens econômicos mantidos por residentes e domiciliados no Brasil, trazer esses recursos ao Brasil, é efetivamente proveitoso para a população brasileira. Então, pessoal, a ideia foi essa, mostrar para os senhores como é que se pode fazer de uma forma mais técnica a análise dos impactos de um projeto de lei. Ok? Acompanhe aí os nossos vídeos no YouTube e também os senhores poderão acompanhar um resumo desse material que vai ficar disponibilizado em PDF para os senhores. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.